E hoje é ataque total. Flamengo vai pra cima do Vitória sem poupar ninguém, com Gerson de segundo volante, e a gente vai falar sobre essa escalação já já. Além disso, tem o José Boto dando uma entrevista falando sobre o Lohan, falando qual é o caminho das pedras para ele voltar a ser utilizado, comparou o Felipe Luiz com o Jorge Jesus e deu uma esculachada nos caloteiros do futebol brasileiro. Tem também representante do Jorginho acalmando a nação e acabando com as especulações. Tem a questão do naming rights do Maracanã, também deve render uma grana preta do Flamengo, e a gente vai falar sobre isso já já, logo depois da vinheta. Eu quero saber de vocês. Se você já se inscreveu no canal, deu o seu like e ativou o sininho, então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo pega hoje o Vitória, lá no Manuel Barradas, o Barradão. Treinou ontem no CT do Bahia, CT Evaristo de Macedo, e agora já finalizou a preparação para essa partida de hoje. E já adianto que o Flamengo vai para cima com tudo. Com tudo. Felipe Luiz sem medo, não tem essa de jogo fora de casa. Escalação ousada, tendência do Flamengo amassando o Vitória, mesmo lá na casa deles. E a gente vai dar os detalhes já já. E aí vamos ler a notinha aqui do Globoesporte.com com a prévia sobre o jogo. O Flamengo chega embalado pela vitória na estreia da Libertadores, jogando como visitante contra o Deportivo Táchira na Venezuela. O rubro-negro, no entanto, só conseguiu fazer um treinamento para enfrentar o Vitória, visto que passou 24 horas viajando entre quarta e sexta-feira. Felipe Luiz terá Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata como reforços, como a gente trouxe já no vídeo anterior, que se juntaram ao elenco na Bahia e voltam a ficar à disposição. A tendência é que eles comecem como titulares e a dúvida fica para a utilização de De La Cruz. De La Cruz que está com uma sequência grande de partidas, 4 jogos diretos já como titular no Flamengo, e também jogou lá pela seleção uruguaia, então existe essa dúvida aí se ele vai ser utilizado hoje ou não. Já vamos de cara passar a escalação prévia aqui para vocês, mas eu lembro para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, dar o like também no vídeo para me apoiar, para me incentivar a continuar produzindo conteúdo. Lembrando que tudo isso é de graça, você não paga nada para se inscrever, para dar like. Quero que você também comente, isso faz o vídeo chegar para mais gente, e me siga nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Mas não vou me enrolar mais não, que eu sei que vocês gostam aqui do canal, justamente porque eu não fico aquelas 2 horas enrolando, como outros canais fazem aí. Então, escalação provável do Flamengo: no gol, Rossi, Wesley na lateral direita voltando, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Agora vem o que para mim faz essa escalação ser mais ousada do que nunca: Pulgar e Gerson de volantes, com a Arrascaeta completando o meio-campo. Eu gosto muito dessa escalação. É ofensiva, mas se o Flamengo souber jogar lá em cima no abafa, pode ser letal e pode fazer um resultado, inclusive, ser elástico. A gente vai falar já já sobre isso aí. Completando o time, além de Pulgar, Gerson e Arrascaeta, no ataque, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. E aí a gente ainda deve ter Luiz Araújo e Plata fazendo aquele revezamento nas pontas, porque os dois jogam dos dois lados, e o Bruno Henrique ainda precisando jogar de centroavante, o Juninho sendo guardado aí para um segundo tempo. Além disso tem Michael, tem Cebolinha. Então o Flamengo voltando a ter aquelas armas para segundo tempo, já que o elenco está se recuperando das lesões e cada vez diminuindo a questão aí do departamento médico. E a gente vai ver também um trechinho hoje da entrevista do José Boto, que fala sobre isso, sobre essa preocupação da sequência de lesões no Flamengo. E aí tem arbitragem com Rafael Rodrigo Klein, assistente 1, Rafael da Silva Alves, e assistente 2, Michael Stanislau, e o VAR, Rafael Trace. O que eu acho desse juiz aí? Rafael Rodrigo Klein.
Não é que ele seja ruim a ponto de tá prejudicando um time, tá beneficiando o outro, não acho. Mas ele é aquele cara que fica picando o jogo. Tudo lhe marca, qualquer toquezinho é falta. E isso pro futebol de hoje em dia, então, é uma das coisas mais irritantes que tem. Então, jogo com ele é chato de ver, diferente daquele juiz do jogo contra o Inter, que deixa o jogo rolar, deixa a partida correr solta, e esse não. Esse aí você vai ver como é chato, ele gosta de ser aquele cara protagonista nas partidas, gosta de aparecer, tudo dá faltinha, então paciência, porque quando tem jogo com esse juiz aí, o negócio é bem complicado, bem complicado. Rafael Trace, que era um árbitro péssimo, que já é VAR há algum tempo, vamos ver se no VAR ele tá se saindo melhor. E o Vitória? Vitória vem de um frustrante empate em casa com a Universidade Quito pela estreia na Sul-Americana. Um tropeço diante da torcida aumentou o jejum de vitórias na temporada, que já chega a 4 jogos. A sequência representa um momento de maior instabilidade do rubro-negro. A sequência de jogos e de resultados ruins obriga Thiago Carpini a fazer mudanças no Vitória. A tendência é que Claudinho retorne ao time e o treinador já antecipou que Eric deve ganhar a primeira chance entre os titulares. É provável também que o rubro-negro vá para campo com 3 zagueiros. Então, vamos ver. Vitória já chega aí meio desestabilizado, com resultados não muito bons recentes. E a gente vai ver agora a escalação do Vitória e vai ter uma ideia melhor de que o elenco deles é bem abaixo do Flamengo. Então é um time bem mais modesto e isso justifica o fato do Felipe Luiz estar fazendo essa escalação bem mais no abafa com o Gerson, que joga muitas vezes de ponta, dessa vez com a tendência de entrar como segundo volante, como segundo homem de meio campo, atrás dele no meio campo só o Pulgar. Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Hugo, Ricardo Hiller, Baralhas e Mateuzinho. Na frente, Eric e Janderson. Então, é um time aí que não me parece conseguir fazer frente ao time do Flamengo. Seja lá qual for o time do Flamengo que entre. Pode ser até o time alternativo que o Flamengo joga às vezes aí, é infinitamente superior ao time do Vitória que vai entrar em campo hoje, tá? Então, vamos ver. Flamengo que, além disso tudo que a gente já passou dos retornos, não tem ainda o retorno de Pedro que está sendo preparado para voltar nas próximas partidas e existe uma chance razoável de que ele seja relacionado para a partida contra o Central Córdoba, já na próxima quarta-feira. A expectativa é grande de que ele possa pelo menos atuar durante alguns minutos, vindo do banco na partida de quarta-feira. A expectativa só aumenta, a ansiedade muito grande para o retorno do Pedro. E aí vamos falar agora alguns trechos aqui da entrevista que o José Boto deu, ainda sobre aquela entrevista no Mengo Cast, e agora ele falando sobre o Lohan. Ele que, entre outras coisas, falou que o Lohan precisa focar mais. Ele precisa se tornar um jogador profissional. Então vamos ler aqui. Boto fala real sobre o Lohan e o que ele precisa para voltar a ser utilizado. A situação de Lohan no Flamengo tem sido um dos temas mais debatidos pelos torcedores rubro-negros. O jovem meia, que chegou a ser considerado uma das grandes promessas da categoria de base, perdeu espaço no elenco profissional. O diretor de futebol do clube, José Boto, explicou os motivos que levaram ao afastamento do atleta e deixou claro qual é o planejamento da diretoria para o futuro do jogador. Em entrevista ao Mengo Cast, apresentado pelo João Guilherme, José Boto falou abertamente sobre a situação de Lohan. Segundo ele, o jogador ainda não está pronto para atuar em alto nível e precisa passar por um processo de evolução. Como a gente falou, o Flamengo entende que ele tem muita coisa a ser maturada aí na carreira e na personalidade para que ele possa de fato se tornar um jogador profissional. Então, por isso até é que o Flamengo retornou com o Lohan para a divisão de base, é por isso que ele tem treinado por lá. Ele é um jogador realmente com talento enorme, mas que durante todo o processo de formação faltou ter coisas, faltou aprender coisas que são essenciais quando chega o futebol profissional.
ele hoje em dia não está mais preparado para o futebol profissional. Não está preparado para o futebol profissional. Nós reconhecemos um potencial enorme nele. Vamos tentar dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. É isso aí. Voltar para ele fazer essa maturação aí e quando voltar ao profissional, conseguir ajudar tanto o Flamengo quanto a ele próprio para deslanchar na carreira. Sendo assim, o Flamengo optou por afastá-lo momentaneamente do elenco principal com o objetivo de aprimorar a sua formação. Caminho para voltar a ganhar espaço. Aí o José Boto falou, olha, não estamos afastando de graça, a gente está te dando aí um plano para o que você precisa fazer para recuperar seu espaço no Mengão. Vamos tentar dar, mas ele tem que querer também aquilo que lhe falta para poder realmente ser um jogador profissional e explanar todo o seu talento que ele tem. Mas nesse momento não é capaz. O Boto dando declaração forte aí. Vale destacar que no início do ano o Lohan esteve próximo de ser negociado com o CSKA da Rússia, mas a transferência acabou não sendo concretizada. Dessa maneira, o Flamengo segue monitorando sua evolução para decidir os próximos passos na sua carreira. Com isso, a expectativa é que o jovem meia trabalhe para corrigir as deficiências apontadas pelo departamento de futebol e, quem sabe, volte a ser uma peça importante no elenco rubro-negro no futuro. Então é isso. Basicamente, o Lohan tem um perfil tanto pessoal de comprometimento quanto de jogo, principalmente porque dizem que ele prende muito a bola, reclama muito de coisas que deveriam ser mais coletivas, mais internas. Então, isso é basicamente o motivo do Lohan não estar sendo utilizado da forma com que ele gostaria. E o José Boto dando esse caminho aí dos pontos que já devem ter sido conversados com ele, que ele precisa melhorar para voltar a ser considerado um jogador importante e integrante do elenco principal do Flamengo. Vamos ver. O garoto tem muito futuro, tem muita bola, é uma joia do Flamengo, inegavelmente, mas precisa focar nesse sentido aí para voltar a ser utilizado. E agora tem outro detalhe aí da entrevista dele, que ele comparou o Felipe Luiz ao Jorge Jesus e também falou sobre as lesões, projetando aí uma redução nas lesões no elenco do Flamengo. Dá para dizer que o José Boto começou com o pé direito no Brasil. 3 meses no futebol brasileiro, diretor de futebol português, conquistou 2 títulos que disputou com o Flamengo, a Supercopa do Brasil e o Carioca, e encontrou um treinador que lhe enche os olhos, assim como fez Michael na pré-temporada nos Estados Unidos. O dirigente também comparou Felipe Luiz com seu compatriota Jorge Jesus, que marcou seu nome na história rubro-negra entre 2019 e 2020. Trabalhei com o Jorge Jesus por 6 anos, ganhamos muitas coisas, fomos a finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive futebol 24 horas por dia. Nisso são iguais. Ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que gosto mais do trabalho do Felipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom, mas nuances diferentes, como principalmente o jogo ofensivo. Algo que vem sendo motivo de preocupação entre os jogadores e torcedores do Flamengo é o alto número de problemas musculares neste início de temporada. Perguntado sobre o assunto, Boto falou o seguinte: a lesão faz parte do futebol. Há vários tipos de lesões, mas as lesões que temos tido até agora não são uma coisa que me preocupam tanto, porque na Europa, quando você faz uma pré-temporada, há sempre muitas lesões. O jogador vem, tem que se condicionar. Eu tenho uma teoria diferente, vamos ver se tenho razão ou não. Eu acho que agora, com a quantidade de jogos, os jogadores vão ficar mais preparados e terem menos lesões. Vamos ver, tomara que o Boto esteja certo. Primeiro, falando sobre a comparação dele com o Jorge Jesus, ele foi mais além. Ele falou que Jorge Jesus tem muita coisa em comum com o Felipe Luiz, mas a diferença principal é Jorge Jesus é aquela coisa do ataque vertical. Do jeito que der, vai tocando que a gente vai chegar lá na frente no gol. E o Felipe Luiz é mais aquela coisa estudada, toca a bola, volta lá atrás para atrair e ataca de uma forma mais estruturada e, inclusive, de uma forma mais segura, com a defesa, a retaguarda mais bem montada lá atrás. Então, essa é a diferença principal. Jorge Jesus mais vertical e o Felipe Luiz mais com um ataque mais estruturado e que ele disse que gosta mais do estilo até do Felipe Luiz. Sobre as lesões, ele diz que agora, com a quantidade maior de jogos, o condicionamento deve melhorar e diminuir, então, essa incidência
de lesões. Vamos ver, tomara que ele esteja certo realmente. E agora vamos falar sobre o consórcio Fla-Flu fechando o naming rights do Maracanã, tentando fechar. Por quê? Já tem uma sinalização positiva do governo do estado do Rio de Janeiro, e aí tem só a questão de detalhes aí do que pode ser e o que não pode ser feito. O IFAM, que é um órgão aí que controla, entre alguns detalhes aí do que pode ser feito, ele disse que a questão da fachada ainda precisaria ser aprovada, não é simplesmente mudar lá a fachada do estádio. E também o nome oficial não pode mudar de jornalista Mário Filho. Então, tem toda uma série de detalhes aí, mas não é vetado. O Flamengo e o Fluminense devem conseguir sim fazer esse naming rights, que deve gerar o maior valor de naming rights de qualquer estádio do Brasil. Cerca de 40 milhões por ano para Flamengo e Fluminense, sendo que o Flamengo tem 65% do valor do consórcio. Então, deve render uma grana boa para os dois clubes, e o Flamengo ainda tirando um pouquinho mais, porque tem uma participação maior. Isso por conta de um momento aí que o Fluminense não conseguiu arcar com uma série de coisas do estádio. O Flamengo assumiu e pegou essa fatia maior do consórcio. Então, a tendência é que tudo seja resolvido nos próximos meses aí, mas tudo tem que ser visto com muita calma. Qualquer detalhe de modificação precisa ser submetido à aprovação desses órgãos aí para fechada qualquer coisa. Então, boa notícia, tendência de uma grana grande entrando para o Flamengo, mas o Maracanã deve ganhar um nomezinho aí diferente, um name rights. Comenta aí, que nome você acha que seria legal do Maracanã? Não acho que o nome Maracanã vai sair não, deve virar Maracanã alguma coisa. Vamos ver no que vai dar aí essa questão do naming rights. E aí, falando sobre fair play financeiro agora, também na entrevista do José Botto, ele foi questionado e falou o seguinte sobre o fair play financeiro de forma geral. Primeiro, tem chamado a atenção. Por outro lado, numa visão macro do futebol brasileiro, eu acho que é algo que os clubes têm que cuidar. Isso acontecia na Europa há 20 anos. Não pagavam salário, mas a UEFA foi rígida e criou o fair play financeiro. Não só por isso, mas também pelas questões dos donos, que tem que ter atenção com as SAFs. Por exemplo, Manchester City tem um dono multibilionário que, se gastar mais dinheiro do que gera, vai ser fiscalizado, porque o dono vai injetar dinheiro. Eu trabalhei num clube milionário, do Shakhtar Donetsk, e a UEFA estava lá, sempre em cima, para ver o que estava acontecendo. E aí no Brasil, isso tem que ser visto também. Os clubes não podem gastar mais do que aquilo que realmente tem, e tem que pagar. Quando eu compro algo, eu tenho que pagar. E aí a hora que ele fala sobre os devedores no Brasil, os caloteiros. Se não pagar, tem que sofrer consequência. Como na Europa. Na Europa, hoje em dia, se o clube não lhe paga, você faz uma queixa na UEFA e eles sofrem um transfer ban. Enquanto não resolverem, não podem comprar jogadores. Faz todo sentido. É a coisa mais normal. Hoje ninguém discute isso na Europa. Se vender só vender à vista com garantias bancárias, isso foi uma ordem do presidente para os clubes brasileiros. Aqui não podemos nos queixar à FIFA diretamente. Tem um órgão intermediário da federação com quem temos que apresentar a queixa. Mas demora muito tempo. A gente vem falando aqui, aquela CNRD que não adianta de nada, e quando responde com coisa muito mais benéfica ao clube que está devendo do que ao credor. Então, com os clubes estrangeiros não há problema. Recorremos à FIFA e eles dão o transfer ban. Como isso não acontece no Brasil, tivemos que impor medidas para não ficar a ver navios. Ou pagam à vista ou apresentam garantias. É um montante grande, dava para comprar um jogador. Isso aí em relação ao quanto o Flamengo tem a receber dessas negociações aí, que o Flamengo tem times devendo com os caloteiros do futebol brasileiro. E agora vamos para a parte que vocês gostam, que é mercado da bola. Flamengo avançando nas conversas por Júlio Enciso, jogador do Ipswich Town. Tem reunião já marcada para a semana que vem, mas tem o outro lado da moeda. O Flamengo tem concorrência. Além do Porto de Portugal, que já vinha tentando aí sondar o jogador, surge agora uma notícia de clubes da Itália e também clubes da Arábia, do mundo árabe. Não tem exatamente o país, se é Arábia, se é Catar, se é Emirados Árabes,
mas o mundo árabe também de olho no Júlio Enciso. Flamengo, para trazer o jogador, precisa agir rápido e abrir os cofres rápido, porque o quanto mais demorar deve virar um leilãozinho aí pelo jogador, que é muito habilidoso, é jovem, e esse tipo de jogador acaba chamando muito a atenção do mercado mundial, não só europeu, porque agora tem a Arábia, tem um monte de gente aí vindo atrás do Júlio Enciso, então o Flamengo precisa agir rápido se quiser garantir a contratação do jogador. E aí sobre o Jorginho, o Carlos Eduardo Batista, que é o representante do jogador aqui no Brasil, que é também o marido lá da Juliana Paz, fez a reunião com ele e tudo mais, ele tem sido muito questionado nas redes sociais, que acaba sendo o contato mais direto aí que o torcedor tem para cobrar um desfecho da negociação. Ele que, claro, na maior parte das vezes ele desconversa, mas ele soltou em algum momento aí nas redes, assim, é o pessoal dizendo que conseguiu o contato com ele e ele respondeu, e falando que, palavras dele, já tá tudo certo, fiquem tranquilos. E só, não deu mais detalhes, mas isso já serviu para a torcida ficar mais calma e eufórica ao mesmo tempo, com essa novo indício aí, essa confirmação, entre aspas, nos bastidores, né, do Carlos Eduardo Batista. Então, é mais um indício aí de que essas notícias de propostas adicionais sendo apresentadas a ele, se estiver realmente acontecendo, são mera formalidade, mas o Jorginho deve, de fato, chegar ao Brasil no fim de maio. Já, como eu venho dizendo, já está com tudo organizado, tudo sendo preparado para a chegada dele no fim de maio, início de junho, inclusive casa, carro e etc. Então, tendência é que tudo se mantém na mesma, no status que a gente já vinha passando, e Jorginho chegará ao Flamengo em breve. Qualquer novidade é sempre, eu digo aqui, que eu trago para vocês. Beleza? Quero saber de novo quem ainda não deu like no vídeo, quem não se inscreveu aqui no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Por favor, peço a ajuda de vocês, peço esse incentivo, porque isso faz o vídeo ser mais entregue, para cada vez mais gente ficar por dentro de todas as notícias do Mengão, me ajuda a incentivar a continuar fazendo conteúdo, e você não gasta nada, nem com like, nem com sininho, nem se inscrevendo aqui no canal, compartilhar com todo mundo que você conhece, que quer ter as notícias do Mengão diariamente, de manhãzinha, vídeo aí por volta de 7h30 da manhã, tem vídeo todo dia aqui no canal. Então, peço esse apoio de vocês para me incentivar aqui na produção desse conteúdo que dá trabalho. Então, mais uma vez, e também agradeço a você que já vem fazendo e peço que cada vez mais ajude a chegar na nação rubro-negra para ficar por dentro de tudo do nosso Mengão. E também me segue nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!